bem-vindos. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho, para vocês mulheres principalmente, como às vezes a gente acaba repetindo os nossos padrões familiares e não entende o que é que está acontecendo. Hoje eu estou esperando uma convidada que é a Renata do Consta Vida e a gente vai falar para vocês um pouquinho de como é que acontece essa repetição de padrão. Como que às vezes você está repetindo um padrão que já vem familiar e não, às vezes para você não acontece. Você tem uma vida, tem um relacionamento, escolhe um trabalho e tudo isso sem consequência. Você vai revidando. Não, e aqui, primeiro, antes de tudo, eu vou explicar para vocês, né? Porque segundo a terapia breve, segundo a constelação familiar. Oi, Lu, seja bem-vinda. Segundo a constelação familiar, segundo a terapia breve, segundo o genograma, que é com tudo isso que eu trabalho, o que é falado sobre isso? É falado que às vezes a gente repete um padrão inconsciente, porque esse comportamento, ele às vezes tem um padrão que vem de outra geração. A Renata entrou, deixa eu aceitar aqui o convite dela. Já aceitei o convite. Olá, Pronto, ela tá Roberta, entrando. tudo bem? Oi, Renata, boa Tudo. Vou colocar tarde, um tudo filtro aqui bem? para melhorar um pouquinho. É você, eu adoro fazer filtro também. Eu quero agradecer o convite, né, É, para participar da live, falar de um assunto tão importante, né, que é o equilíbrio nos relacionamentos, que é uma visão isso. sistêmica do que são os relacionamentos. E para quem ficar até o final da live, para quem assistir a live depois, eu tenho um presente, tá bom? Só para deixar avisado. Que legal. Que legal. Renata, eu queria que antes de tudo você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem ainda, que estão chegando agora. Fale um pouquinho quem é a Tá Renata, para certo. as Meu nome é pessoas Renata conhecerem. Hernandes, eu sou consteladora, sou facilitadora em constelação familiar. Já trabalho há mais ou menos 10 anos nessa área, né? Faço atendimento individual, atendimento em grupo, e eu ministro alguns cursos voltados para essa área sistêmica, né? E no decorrer desses atendimentos, a gente percebe que depois de uma constelação familiar, alguns acertos ainda precisam ser feitos, ainda precisam ser realizados, né? E trabalhar com esses acertos, com esses alinhamentos é muito importante. É muito importante quando nós olhamos aí aquilo que se movimenta e como a gente às vezes tem força, mas como às vezes a gente repete um padrão que é um padrão no sistema familiar, que é um padrão difícil, e às vezes a pessoa não sabe como sair daquele movimento. Ela até tem consciência de que está repetindo ali esse padrão, mas ela não consegue sair desse movimento, ela não tem força para sair desse movimento. Então, a nossa visão é aplicar algo para que essa pessoa consiga sair dessa repetição, para que ela consiga se desvincular dessa dor que ela carrega e nem sabe por que está carregando, né? Sim. E assim, o importante de você procurar alguém para te ajudar é porque às vezes sozinho, né, Renata, a própria pessoa não consegue entender que está repetindo um padrão. Ela acha que é normal aquilo que está acontecendo na vida dela, que ela sempre se dá mal naquele determinado setor, que as coisas acontecem para ela sempre são erradas, que os relacionamentos que ela atrai são assim. Por quê? Porque ela aprende assim, porque a mãe dela fala para ela: não, minha filha, isso é normal, com seu pai era assim, com seu tio era assim. Então, ela vai achando que quem está errada, na verdade, finalmente é ela, que precisa aceitar aquilo ali do jeito que é, e às vezes tem uma vida de sofrimento inteira, passa por vários processos, casa com um, fica com outro. Oi, Lucas, seja bem-vindo. A psicanalista, minha amiga Iraci, também entrou.
Priscilinha, seja bem-vindo. Então, Renata, é assim, na verdade a gente está aqui porque eu e a Renata a gente trabalha, a Renata trabalha voltada para treinamentos, mas não deixa de ser um trabalho muito lindo. Eu atendo como terapeuta e eu já peguei casos de muitas mulheres que nem sabem que estão vivendo aquilo ali, sabe? Que acham que elas nasceram e que Deus botou na mão assim, falou, olha, você não vai ter sorte, tudo na sua vida vai dar errado e vai ser assim. A gente sabe É muito bem que não é verdade. por aí, né, Eu Renata? sempre falo que por trás de toda situação existe um movimento sistêmico. Por trás de tudo aquilo que eu vivencio, existe um movimento. E quando eu entendo esse movimento, quando eu dou um lugar no meu coração para esse movimento, eu consigo alinhar isso dentro de mim e fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então, às vezes, eu fui criada numa casa onde a minha mãe era maltratada, e servia meu pai, eu aprendi que mulher tinha que servir o homem, e era assim e pronto. Quando eu tento ressignificar isso, é como se eu estivesse indo nadando contra a maré. Como é que eu posso ir contra da força que vem do meu pai, da minha mãe, e fazer diferente? Então, muitas pessoas não conseguem fazer diferente, porque estão nesse processo de honrar quem veio antes, daquilo que eu vi, daquilo que eu acredito que é uma verdade absoluta, entendeu? E é até importante você falar nessa questão de honrar, porque às vezes a pessoa faz isso inconsciente, né? Você honra os padrões de familiares por conta de uma conduta que você se julga como errada, que você se autopune por aquilo ali. Então, assim, se para sua mãe deu certo a vida inteira, ela viveu mesmo que infeliz. Se para suas tias, seus tios, avós, eles foram repetindo, a gente pode ver até isso na questão da formatura. Uma família de médicos, ela começa médico, 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 aí o sobrinho é médico, o filho é médico, o neto é médico. Isso é uma repetição de padrão. E às vezes a pessoa seria mais feliz se ela tivesse se formado em outra coisa, se ela tivesse feito. E isso, na constelação, né, Renata, a gente entende bem, porque às vezes a pessoa toma um padrão que não é seu, pega de outra pessoa e acaba perdendo anos da vida inteira com aquilo ali. Eu conheço pessoas que têm 4 ou 5 formaturas, que você conhece também, porque eu fiz isso aqui porque a minha família queria, mas não era bem o que eu queria. Aí faz outra também, não se descobre e vai perdendo muito tempo da vida querendo se achar e se Como eu conhecer, falo que às né? vezes você quer calçar um sapato que não é teu. Ah, mas todo mundo calçou esse sapato passou, mas aí você calça 38 e o sapato é 36. Não vai, não é o seu sapato, né? Não é aquilo que você escolheu. Mas isso não é consciente, né? Esse movimento não é consciente. Não é um movimento que eu falo, olha, agora eu vou mudar e consigo mudar com facilidade. Não. Eu preciso ter a consciência, eu preciso dizer sim para o que aconteceu e preciso ter um movimento, né? Outro dia eu estava na internet e olhando, foi até a Isabela Couto que colocou um post, ela colocou que a pessoa adorava comer e resolveu ser uma cozinheira, mas quando ela percebeu que tinha que cozinhar, ela desistiu de ser cozinheira. Então, na constelação, eu olho um movimento que está por trás do que eu sinto, mas eu tenho que ter uma atitude. Então, se eu tenho essa atitude por trás, né, daquilo que aconteceu, aí sim as coisas entram no eixo. Agora, eu vou constelar, eu faço um curso, eu mudo a minha visão e não tenho um movimento, uma atitude diferente, não vai adiantar. Né? A gente vai continuar no mesmo padrão. E são repetições, quando a gente fala de relacionamento abusivo, por exemplo, é assim, 100% dos casos, no sistema familiar, alguém sofreu abuso. De alguma forma, isso se repete num relacionamento abusivo. E quem está dentro do relacionamento abusivo demora para entender que está num relacionamento abusivo, para aí tomar uma decisão de se desvincular do abusador. Então, tudo é um processo sistêmico, né, Roberta? E eu sempre falo que a consciência ela só dá certo quando ela é uma consciência sistêmica. Onde eu consigo, dentro do que vem como clareza, olhar tudo que está envolvido naquilo. Ah, eu tenho o dedo podre, né? Que o pessoal fala. Ah, eu tenho o dedo podre. Todo mundo que eu me relaciono tem uma dificuldade, tem alguma coisa. Esse dedo podre tem um movimento sistêmico por trás. Quem escolhia antes de você, escolhia errado também.
Olha que profundidade. Então a gente não manda muito nessas Isso aí. escolhas, não. Na verdade, foi bom você tocar nesse ponto, porque como meu ponto auge, que a Renata a gente já se conhece não pessoalmente, só por algumas conversas de que a gente fez alguns contatos juntos. Mas assim, o meu nicho Sim. são relacionamentos abusivos. E o principal problema é que muita gente não me procura Uhum. porque não entende o que é Sim. um relacionamento abusivo. Eles geralmente associam relacionamento Uhum. abusivo à agressão. E não é. Eu já cansei de falar que tem pai que faz relacionamento abusivo com filha, que tem avó, que tem tios, que tem irmãos, que de um para Amigo. outro, um faz relacionamento abusivo com o outro, que tem amigos, né, que fazem relacionamento abusivo um com o outro, como a gente pode pegar uma coisa que tá todo mundo vendo e que eu uso instante em instante nos meus stories, do Big Brother. Aquela Juliette, desde que ela entrou ali, ela sofre relacionamentos abusivos em relação às pessoas, aos conceitos que as pessoas acham e querem impor para ela. Então, Uhum. por que é tão importante fazer um curso, se conhecer? Por que é tão importante procurar um terapeuta e fazer e se conhecer e se entender? Porque você vai saber que você não precisa passar por muita coisa. E às vezes uma falta de uma palavra não, porque eu falo, Renata, que no meu caso, eu tinha muita dificuldade antes de começar a me conhecer e me dar um não, em falar para mim assim, não, Roberta, se alguém me pedisse alguma coisa, eu fazia tudo que as pessoas estavam me pedindo e deixava as minhas coisas para fazer depois. Então eu ficava assim, como uma besta, não sei o que, pede para Roberta que ela faz. Então, quando você se conhece, quando você começa a entender que para você ser aceita, você não precisa fazer tudo que as pessoas querem, você tem que fazer o que está dentro do seu conhecimento, o relacionamento abusivo, ele é isso aí. E todos nós vivemos em alguma fase, seja no trabalho, seja familiar, de alguma maneira. Então, isso é uma coisa que 99,9% das pessoas passam e às vezes nem percebe. Por quê? Porque sempre o carrasco é ela, sempre ela se culpa, sempre ela acha que ela não está fazendo bem. E essa culpa que a pessoa carrega desencadeia Uhum. várias doenças, né? Desencadeia muita coisa. Eu, depois disso tudo, eu descobri que eu era uma criança muito oral, sabe? Que eu era aquela criança que comia descompassada para trazer uma felicidade para mim, porque eu só encontrava felicidade comendo. Já que eu não podia negar nada para os outros, que eu tinha que ser boazinha, por que eu não podia dizer um não, entendeu? Então, assim, tudo isso veio de um padrão que aconteceram nas minhas gerações. E quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a me conhecer, quando eu comecei a me ver através do genograma, através do meu olhar sistêmico. O genograma, gente, é uma ferramenta que a Renata, ela dá os cursos sobre isso, e eu utilizo nos meus clientes, que eu vou lá nas 4 gerações antes da pessoa, e, oi, Júnior, seja bem-vindo. E eu acabo descobrindo por que que a pessoa gosta de comer demais, por que que a pessoa é muito ansiosa, por que que a pessoa tem algum distúrbio que atrapalha ela em algum nível. Enfim, você descobre lá atrás. E eu consegui descobrir vários padrões na minha família, eu consegui descobrir um montão de coisa. Mas eu vou deixar a Renata explicar mais um pouquinho para vocês sobre o que é que a gente está falando e como isso tem O tudo a ver com o genograma ele tema de hoje. mostra o comportamento das gerações que vieram antes de você. É como que as pessoas se comportavam, como era o relacionamento das pessoas, se teve algum suicídio, se teve alguma morte trágica, alguma doença que se repetiu, os relacionamentos como era, né, o formato dos relacionamentos. Então, quando você olha para tudo isso, você consegue perceber que antes de você já existia esse movimento, né? E quando eu reconheço e digo que tudo bem, né, eles deram conta do que aconteceu, eu estou aqui para prosseguir e continuar. Eu vou ter forças para ter equilíbrio, porque eu sempre falo que o melhor lugar é o lugar do equilíbrio. Nem mais, nem menos, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu quero ter um relacionamento da minha vida. Não existe, né? É um ponto que não existe, porque o primeiro relacionamento é com você mesma, né? Aquilo que você consegue ver de você. O diagrama traz muito essa informação. Quem é você? Onde é que você está? Né? Quem veio antes? A Alberina, seja bem-vinda, Alberina. É uma aluna minha, né? E ela está fazendo curso de genograma e ela faz também processo comigo que eu atendo como terapeuta.
tá caindo tanta ficha. Legal. Hoje caiu uma ficha dela, assim, surpreendente, que é uma história que ela precisa olhar, mas ela tá no movimento. Eu sempre falo, eu preciso estar no movimento. E eu sempre falo, Roberta, que terapia devia fazer parte do nosso orçamento mensal. Então, 10% eu vou disponibilizar para me desenvolver, porque eu não vou adoecer, eu vou entender, eu vou me respeitar, né? Eu vou entender o meu lugar, e quando a gente entende o nosso lugar, a cura vem, né? Então, o genograma mostra muito essa questão de antes de você vieram pessoas, antes de você tiveram conexões, antes de você aconteceram algumas coisas importantes e preciso olhar para isso, e eu não preciso ficar me culpando e carregando aquele peso. Então, a gente tem que ter uma vida leve. Eu falo que nessa pandemia, você foi obrigado a olhar para a tua família, obrigado a se relacionar. Não teve quem disso. Então, como é isso? Como é olhar para a tua família e falar, meu Deus, é todo mundo louco aqui. Ou, meu Deus, né? Como é que eu posso ter nascido dessa família? Não importa, é uma conexão, né? E aí eu aceito no meu coração, eu tiro o julgamento, né? Tem um exercício que eu faço que é bem interessante, que é você fechar os olhos e pensar em você, naquilo que você trouxe do teu pai e da tua mãe. O que eu trouxe do meu pai? O que eu trouxe da minha mãe? E aí, quando você vê o que você trouxe do pai e da mãe, você vai reverenciando, dando lugar no seu coração. É muito lindo. Porque tem muita coisa dentro de nós, né? Coisas que a gente às vezes também não gosta, né? Tem coisas que a gente fala, ai, por que eu trouxe isso? Mas tá aqui e eu tenho que lidar com o que eu tenho e tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não precisa pesar, né? E outra coisa é a síndrome da Cinderela. Ah, eu vou encontrar um príncipe que não vai encontrar, não existe, o príncipe em família também, então o relacionamento vai misturar dois sistemas e é complicado isso. Então, para dar certo, você vai ter que não enxergar um monte de coisa e se conectar com outro tanto de coisa. É essa conexão. E também, assim, uma coisa bem importante nisso aí que você falou é a pessoa entender que ela vai atrair quem ela é, né? Quem ela precisa se melhorar. Porque nunca é o contrário. Eu paro para fazer as perguntas para minhas clientes assim. Você é a pessoa que você namoraria hoje? Você é a pessoa que você se relacionaria em uma empresa? Você é a pessoa que você conviveria com você? Como é essa questão de você com você mesmo? Porque a gente só atrai aquilo que a gente é. E às vezes tem uma coisa que diz assim: o que eu consigo enxergar no outro, de bom, de ruim, é aquilo que eu tenho sobrando. Então, assim, é muito importante essa sobra de onde, qual movimento sistêmico ela veio e o que é que incomoda no outro. Por que aquilo tanto me incomoda no outro? Por que o meu marido deixar uma toalha em cima da cama, aquilo me incomoda tanto? Por que é que o meu marido demorar tanto vendo um celular, aquilo me incomoda tanto? O que será que eu estou fazendo que ele fazendo também? Eu só olho o outro. E isso é em toda a nossa vida, né? Então, assim, é muito importante essa questão do que você falou aí. É super de boa. Se as pessoas colocarem em prática tudo isso que a gente está falando aqui na live, a gente sabe que não é tão fácil. A gente sabe que a gente vem num processo de conhecimento. A cada dia sobre nós mesmos, a gente descobre uma coisa nova que a gente precisa mudar, né, Renata? Porque se não fosse assim, a gente já estaria no céu, a gente já teria morrido, já estaria vivendo outra vida. Então, se a gente está aqui, é porque realmente a gente precisa, necessita de mudança, mas também, qual é a diferença disso Isso tudo? É mesmo. a gente não se culpar. Porque o que eu fiz ontem, eu fiz com a cabeça que eu tinha ontem, com a maturidade que eu tinha ontem. Oi, Iraci, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para Renata, para mim, vocês podem ficar à vontade. Ai, quero tirar uma dúvida sobre isso. Tudo que vocês quiserem falar que for referente ao tema, e até se não for mesmo, a gente pode responder aqui para vocês, porque, na verdade, essa live é para que vocês, mulheres, que é o meu público, e homens, e no geral, acabem se conhecendo e não se culpem por isso. Não se culpem por serem as pessoas que vocês são hoje. Porque para Isso tudo mesmo. tem jeito. Você sabe que às vezes Isso, eu fico Renata? olhando, assim, né, quando eu atendo casais, ah, eu falo, gente, se vocês tirarem o ego, o relacionamento equilibra.
Porque é uma guerra de eu quero ter razão, eu tenho que ter razão, a razão é minha, a razão é minha. E, na verdade, não importa quem tem razão, importa chegar no alinhamento. Então, se eu tiro o ego, né, que é a terceira pessoa do relacionamento, é um triângulo. Você é a pessoa com quem você se relaciona e o ego lá no meio. Aí é um pouquinho do ego de um pouquinho do ego de outro. Então, quando eu tiro isso, eu vou ter um relacionamento mais equilibrado, eu vou ter mais tranquilidade. Eu não vou ficar mostrando e competindo. Eu sou melhor, eu faço melhor, minha família é melhor. Não importa. Né? Quando os dois querem, né, fazer dar certo, eu tenho alguns movimentos para que dê certo, né? E eu sempre falo que esse movimento depende de você ter uma posição humilde, né? Entender que você veio de um sistema, que a pessoa veio de um sistema também, que minha família, ela veio primeiro, que a família dele veio primeiro para ele, e a gente tem que fazer dar certo com todas as diferenças, com tudo que é complicado, mas o primeiro relacionamento é com a gente mesmo, né? Com as nossas limitações, com aquilo que a gente tem que desenvolver, e às vezes a gente não quer olhar para isso, você quer olhar para tudo, mas para você não quer olhar, você fala, não vou olhar, né? Se fosse há 3 anos atrás, eu não estaria aqui, eu tinha uma anemia fortíssima que eu não conseguia curar. E isso era olhar para a morte. Mas eu não queria olhar. Eu não queria olhar para nada, né? Não queria me conectar com nada. Aí quando você percebe que tem vida, que tem que conectar, que tem que reverenciar, há um movimento diferente dentro de nós, de plenitude. Tem uma pergunta. Tá. Olha aqui o que a Luciane falou. Depois que me conheci, foi ótimo. Depois da psicanálise da terapeuta, na minha vida mudou. Eu consigo ajudar os outros. A Luciane é minha amiga que é psicanalista. E é incrível o quanto isso acontece. E é o parar de se culpar mesmo, sabe? É você descobrir que o erro, ele gera várias sensações diferentes no nosso corpo. Ele começa a agir até na nossa corrente sanguínea, porque a gente sabe que quando a gente tem um susto, quando acontece alguma coisa, se a gente olhar por um olhar clínico, a gente vai entender que é disparado em 40 segundos na nossa corrente sanguínea uma substância que vai fazer com que você fale alguma coisa que se você tiver a intenção de respirar e soltar, né, Renata? Você Sim. vai falar de outra maneira. Depois dos 40 segundos. Porque você, no momento da explosão, né, você traz toda a sua raiva sistêmica. Imagina o tanto de gente que vem junto com você. Né, eu sempre falo, segura aí, povo, segura aí, antepassados. É muita gente para controlar. Então, quando eu respiro, eu vou para o meu lugar e falo o suficiente. Eu não preciso me exceder, né? Aí tá aqui, Alberto. Precisamos alinhar os pratos, a ancestralidade e seguir. É isso mesmo. Então, quando eu olho para a ancestralidade, falo, tá tudo bem, como foi, eu digo sim. Eu digo um sim bem grandão para todo mundo e falo, agora é minha vez. Eu vou ser ancestral de alguém, né? Eu tô sendo preparada para ser ancestral de alguém. E que seja saudável, e que seja tranquilo. E que a minha passagem, né, seja de luz e que as pessoas que vierem depois não tenham dificuldade por escolhas que eu fiz. Olha que profundo isso. Né? E assim, sabe, usando uma metáfora só para as pessoas entenderem, né? Assim, a gente pode imaginar que às vezes, por exemplo, todo mundo imagina você estar no alto mar, deriva, se afogando, um monte de águas profundas. Geralmente o psicanalista a gente vai bem, né, no fundo. E quando você consegue chegar à superfície, recuperar aquele fôlego, tem outra onda que te empurra para baixo. E assim, é isso aí, o movimento é um movimento mesmo sistêmico, por isso que a gente chama de movimento sistêmico. E assim, novamente começa e tal e tal. Então, o que é que acontece? O que é que você precisa fazer quando você está no mar em fúria? Quando você não tem como sair daquele problema. Você precisa se acalmar e entender que aquilo ali vai passar. Porque se você for querer competir com o mar, não há, né? Não adianta. Você vai acabar se afogando. E é o que acontece. A pessoa se desespera. Tem gente que me procura e fala, vou me separar. Eu falo, calma. Não, eu não aguento mais, eu vou falar. Eu falei, você vai se arrepender.
mas a escolha é sua. Então, respira, calma. Segura esse povo todo que está dentro de você e tenha calma. Coloca num papel primeiro o que você quer falar, desabafa primeiro. Aí desabafa, falei, agora tá na consciência, agora tá tranquilo, então agora você resolve. Mas não vai com loucura, porque você vai se arrepender. E depois que eu falei, depois que eu explodi, aquilo fica marcado na pessoa, né? Porque nós somos seres sensíveis. E às vezes uma coisa que é simples para você, para o outro, é totalmente complicado. Por quê? Porque no sistema dele é complicado. Né? No sistema daquela pessoa tem um peso muito grande. É bem interessante isso. É. E assim, uma coisa que para mim abriu muito meus caminhos, e principalmente em relação a eu começar a entender, foi eu fazer um movimento de respeitar as minhas gerações e do perdão, perdoar a parte da família do meu pai, perdoar a parte da família da minha mãe, entender que eles tiveram um movimento antes, que eles já vieram de outras Uhum. gerações dessa maneira. E assim, não exigir. Tem um padrão que se repete frequentemente na minha família, que é o filho mais novo ser considerado, por ser homem, o mais importante da casa. Então, assim, eu já entendi que existe esse movimento na minha família. E eu tinha muito problema com meu Uhum. irmão em relação a isso, porque eu queria mandar nele, porque eu sou a mais velha, e repetir aquele movimento, que ele tem de me obedecer, até eu começar a entender constelação, e começar a aplicar, porque quando a gente diz assim, procure um terapeuta, procure um analista, procure um coach que tenha conhecimento do lado emocional, que ele vai te ajudar. Por quê? Porque é importante, gente. É importante você se conhecer. Você sozinho, você vai ficar igual o cara no meio do mar, só com aquelas ondas de pensamento vindo para você, vindo para você, vindo para você. E você não sabe se você está certo, você não sabe se você está errado. Tem gente que acaba os relacionamentos, né? Como a Renata falou, que atende muito casal. Eu já atendo mais mulheres, meu público específico são mulheres, mas não deixam de ser mulheres que se relacionam com outras mulheres ou com outros homens. E, na verdade, não tem nada errado, entendeu? Até essa questão do não Uhum. julgar a gente aprende, porque eu que sei o Isso que é mesmo. melhor para minha vida, que se eu me sinto feliz em me relacionar com uma mulher, isso é bom para mim. Se eu me sinto feliz em me relacionar com um homem, eu sendo homem também é bom para mim, não tem nada de errado. Bert Helling fala, né, que não tem isso, não é errado. Isso é porque tem pessoas que vêm com lados mais aflorados do que os outros e não tem nada de errado. E aí a gente para de julgar porque a gente aprendeu, veio aquela tradição pra gente que estava errado, homem com homem, que estava errado, mulher com mulher, e assim, eu falo disso naturalmente hoje porque para mim, hoje, isso é natural, mas durante muito tempo a minha família evitava que eu andasse com tal pessoa, porque tal pessoa era assim, nananã. Quer dizer, foi uma coisa que você vai aprendendo através do movimento sistêmico a não julgar, porque até o momento que eu julgo o outro, eu esqueço que tem um dedo apontando e Isso tem os mesmo. outros para mim, não é isso, Existe um Renata? movimento por trás de tudo, né? De todo o comportamento existe aí um movimento, né? Então a gente precisa respeitar o movimento de cada um e entender que são movimentos diferentes, né? E a nossa função como terapeuta é fazer com que a pessoa sofra menos com a escolha que ela teve, ou com a opção dela, ou com aquilo que ela está vivenciando, para que ela olhe para a força que ela tem em passar por essas situações que ela tem que passar, seja qual for. Então, eu estou num relacionamento abusivo. O que está acontecendo? O que está se permitindo isso? Que parte aí da tua criança está ferida e está machucada que te faz viver isso, se permitir viver isso. Porque é uma permissão, mas uma permissão que tem uma carência, que tem algo que quem não vivenciou não sabe o que é. Né? Então, eu sempre falo que é o auxílio, né? É, É para que você se sinta bem, se sinta tranquilo em fazer aquilo que você faz, em ter aquilo que você tem e viver da forma como você escolheu ou como foi imposto para você através da sua ancestralidade. Então, é olhar, acolher, dar um lugar no seu coração e viver uma vida plena e sem peso. A vida tem gente que vive uma vida muito pesada, muito pesada. A pessoa às vezes reclama, mas é um peso enorme, porque carrega o peso de todo mundo. E isso a gente fala que é uma presunção sistêmica, porque a gente não consegue carregar o peso de ninguém. Renata, eu não sei se você
Você falou que tinha um presente pra gente. A gente nem chegou a conversar um pouco antes. Eu tinha preparado uma ressignificação para fazer com as pessoas. Não sei se o seu presente seria o mesmo, porque se for, vou deixar para você fazer com a Então, gente depois. Eu sempre o meu presente é um curso de 3 pode aulas, falar. para quem assiste a live, sobre relacionamentos em áudio. Então, a pessoa vai me procurar. Então, são 3 Olha, tá aulas vendo, gente? gravadas que vão falar de relacionamento. Tá certo? Para quem quiser. Que legal. Ó, tá vendo surpresa? Eu não sabia também, mas legal. Para quem tá aqui na live, chama a Renata, adiciona ela, que ela tem muito conteúdo bom. E chama no direct, que vai ser uma forma de você se conhecer e saber o que Ótimo. você tá passando no momento. E aí, com eu preparei um presentinho aqui para o pessoal que ficou na live até agora. Para quem tá entrando Pode me também, chamar, ó, a Luciene Luciene. Vai quer. ser um Fala com a prazer. Renata no final da live. É. E aí, eu vou querer, inclusive, Renata, que você participe, certo? E eu vou querer que todo mundo que está na live, primeiro Sim. feche os olhos e comece a respirar. Inspira pelo nariz, soltando o ar pela boca. Inspira pelo nariz, contando até 7. Segura um pouquinho o ar e depois solta. Inspira pelo nariz, segura um pouquinho o ar e solta. E eu quero que vocês fechem os olhos e respirem profundamente, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. E a cada respiração comece a relaxar. E eu quero que você vá se voltando para dentro de si. Cada vez mais. Inspira pelo nariz, segura o ar e depois solta, explorando os seus sentimentos, o seu pensamento. E agora você pode aproveitar essa sensação. Mais uma vez, inspira pelo nariz, segura o ar, depois solta. E agora eu quero que você identifique quais as situações da sua vida em que você está encontrando culpados. Você culpa seu marido, você culpa sua esposa pelas crises no seu casamento, você culpa pela falta de tempo. Pode fechar os olhos, segura o ar. E eu quero que vocês vão entrando. Comece a pensar tudo que você anda culpando o outro. Agora imagine vários de você na sua frente. Cada um com seu problema. E veja você com as crises no casamento, quando as coisas não dão certo, não dá certo com os amigos. E eu quero que você sinta agora, veja você, as coisas dando errado, você desempregado, você sem amor próprio. E agora eu quero que você se imagine que você está com uma pedra na mão. E essa sua pedra simboliza os problemas da sua vida. E veja que cada uma dessas pedras tem cada uma versão sua. Coisas que você culpa, a política, seu chefe, seus filhos, seus amigos. E quem são a responsabilidade? Entregue essa pedra nas mãos dessas pessoas ou coisas com que você estivesse entregando a situação de cada coisa. Olhe de fora e eu quero que você perceba totalmente o poder, o controle que está fora das suas mãos. Você se torna vítima e fica vulnerável. E não pode fazer mais nada a respeito. Nesse momento de consciência, o que você decide fazer? Você tem a opção de pegar uma pedra dessa de volta em suas mãos para poder lapidar até que vire um diamante, até que você resolva essa questão. Ou você pode simplesmente virar as costas e continuar a culpar os outros, as pessoas, e perdendo a oportunidade de resolver essa questão.
Chegou o momento de assumir a responsabilidade e pegar de volta tudo aquilo que foi criado por você, que por alguma razão, que só você pode mudar. E eu quero que antes de pegar a responsabilidade de volta, perceba em cada uma dessas situações qual foi a forma que você atraiu isso para a sua vida. Talvez reclamando demais, talvez sendo ingrato, talvez você não colocou limites, talvez você não tentou. O que faltou você fazer nessa situação? O que faltou você fazer nessa situação? Que momento você toma consciência? E eu quero que agora você defina o que você precisa fazer para a sua vida, para que a partir de hoje você tenha congruência nisso. Inspira pelo nariz, segura o ar, solta e vai voltando. Voltando para cá, com a certeza de que você cumpriu tudo isso. E eu quero que você me diga, Renata, como é que você está sentindo. Se você conseguir. Essa sensação leve, gente, eu quero que vocês levem ela para todo momento de dificuldade que vocês tiverem e para todas as coisas que vocês não conseguiram resolver. E que cada um se dê uma chance de procurar alguém que possa te ajudar, resolver. Gratidão, a Luciene Luciene. começou a te seguir. E a Renata deixou um presente maravilhoso aqui pra gente, que para quem está assistindo a live... São 3 aulas gratuitas sobre relacionamento. Tá bom? Isso aí. Pessoal, se vocês quiserem colocar como vocês estão se sentindo, o que foi que vocês sentiram agora nessa ressignificação, porque assim, é muito bom quando você começa a entender que o fardo, sim, você pode dividir ele. A responsabilidade muito não bom. É toda tua. Muito bom. Renata, eu queria te agradecer pela live. Você foi maravilhosa. E assim, gente, quem não segue a Renata ainda, sigam, porque ela tem muito conteúdo, ela tem muito curso legal, ela é uma pessoa extremamente capacitada. E eu quero dizer para você, Renata, que eu adorei. E o que você precisar de mim, estou aqui. Disponibilizar para você. Gratidão, comigo. Tá? Gratidão. Muito obrigada. Eu agradeço. Obrigada a todos que ficaram até agora. Beijo, vocês, tá bom? Tchau, um gratidão. Beijo. Eu vou deixar a live salva, vai ficar no meu perfil, quem não viu. E eu queria pedir uma energia para vocês. Se valeu a pena tudo isso que vocês ouviram aqui, se ajudou vocês de alguma maneira, vamos passar para frente para que outras pessoas também vejam e sintam que elas podem mudar, que elas devem mudar, que a partir de hoje começa uma vida nova para elas. Não é isso? Gratidão. Beijo, Rê. Amém. Fica com Deus.